Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live. Hoje é o Movimento Negro Evangélico do Rio de Janeiro. Estamos em parceria com o LHER, que é o Laboratório de História das Experiências Religiosas, lá da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós vamos fazer uma live hoje, que é um bate-papo, nós vamos conversar sobre a intolerância religiosa e o monoteísmo. Como essas duas coisas podem estar interligadas, né, e como uma influencia na outra. E nós temos aqui hoje 3 convidados muito especiais. 2 deles são membros do MNE, que é a Maria da Fé, conhecida como Fezinha, que é a nossa amada irmã teóloga, ativista, coordenadora da Pastoral Metodista de Combate à Intolerância Religiosa no Rio de Janeiro. O pastor Júlio, que é pastor, publicitário e mestrando em História, lá também na UFRJ e participante do LHER. E nós temos a Mariana, que é professora, doutora e coordenadora também do LHER, professora, historiadora, né, mestre em História Comparada, e é coordenadora do LHER também. Hoje também nós temos a tradução, a interpretação, que ele me disse, não é tradução, Andressa, é intérprete. O nosso intérprete, que é o Fio Alves, está trazendo aqui essa interpretação para que todos possam participar, entender e aprender tudo que a gente tem em todas as suas áreas. Então, primeiramente, eu quero agradecer a todos que estão aqui. O Movimento Negro Evangélico agradece a todos, agradece ao LHER pela parceria. O Movimento Negro Evangélico do Rio de Janeiro. Nós somos aqui um núcleo, o Movimento Negro tem outros núcleos em outros estados. E o nosso objetivo, enquanto movimento social, é lutar contra o racismo. E nós denunciamos o racismo dentro da igreja e fora da igreja. Então, nosso objetivo é lutar para que o elemento do racismo seja retirado do discurso e da prática religiosa evangélica no Brasil. Então, eu queria começar chamando a nossa querida Maria da Fé, e ela vai começar trazendo para a gente um pouco da experiência dela, vai falar um pouco para a gente sobre a experiência dela de vida e a sua visão sobre a intolerância religiosa. Maria da Fé. Boa tarde. É uma alegria muito grande poder participar com feras no assunto. Eu tenho uma caminhada já aos 75 anos, né? Já caminhei muito. Minha caminhada começa em Carangola, Minas Gerais. Meus pais, pai protestante e mãe católica. Então, essa guerra de intolerância eu vivenciei dentro de casa. Durante boa parte da minha vida. Ao chegar aqui, ao vir para São João de Meriti, saímos de Minas, viemos para São João e encontramos algumas dificuldades. Está conseguindo? Está chegando Sim, com voz aí ou está gaguejando? perfeito. Tá perfeito. Tá? Sim, pode Pois bem, continuar. em São João a gente encontra algumas dificuldades. Venda Velha, lugar que eu venho morar, não tem igreja católica e sim uma Assembleia de Deus. Então vamos na Assembleia de Deus. Só que a Assembleia de Deus não aceita as pessoas que não são da mesma linha. É crente, tem que ter a mesma linha. Meu pai não tinha. E eu não tinha nenhuma, porque em Minas eu era criada com a minha avó, na igreja católica, na missa, na procissão e etc. Pois bem, algum tempo depois aparece a igreja metodista.
mais parecida com a católica. E bastante ecumênica. E por ser bastante ecumênica, nós conquistamos pessoas das outras denominações que não tinham igrejas próximas. E aí achamos que podíamos também conquistar outros. E vamos nós para a igreja, a Praça da Matriz fazer culto. E aí se deu mal. Nos demos muito mal, porque na Praça da Matriz, a Igreja Católica que manda, né? E o padre pediu para a gente se retirar e nós não aceitamos, quer dizer, os homens da igreja naquela época, né? Tudo eram os homens que mandavam, que decidiam. E como não aceitaram, nós tivemos que sair correndo, porque o padre simplesmente pegou uma mangueira e jogou água em todo mundo. Olha a intolerância aí. Hoje, a intolerância está mais voltada para as religiões de matriz africana. Nós entendemos muito bem disso, mas sabemos que é porque eles se apresentam. Hoje, ninguém se esconde atrás de uma religião. Antes, todo mundo dizia-se católico. Então, não tinha problema. Agora, eles resolveram se assumir como. Fezinha. Oi, Fezinha. Olha. E os nossos. Fezinha, você me ouve? A sua internet não está colaborando. Tá, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o pastor Júlio para poder começar a parte dele. Enquanto ele fala, a gente vai tentar uma maneira de colocar você aqui participando, tá bom? E aí a gente resolve isso. Tudo bem? Tá? Mas você vai participar. A gente vai dar um jeito de você participar. Sua fala é muito importante. Então, eu queria chamar, então, o pastor Júlio Costa. Pastor Júlio Costa, que é que é integrante do MNE, né? Um pastor, teólogo, é publicitário e também está fazendo o seu mestrado ali na UFRJ. Participante também do LHER. Então, ele integra o MNE e o LHER. Então, pastor Júlio, por favor, a palavra é sua, o senhor fique à vontade, enquanto a gente tenta aí trazer a Fezinha e depois a gente vem com a Mariana. Beleza. Boa tarde a todos, boa tarde, Andressa, boa tarde, Fio, boa tarde, a Maria da Fé, boa tarde, Mariana, Gino, que também está conosco aqui nessa live, boa tarde a todas as pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas que estão conosco aí, nos assistindo através dessa live, através do YouTube e através do Facebook. Bem, estamos aqui para poder falar a respeito do monoteísmo e da intolerância religiosa, né? E nós debruçamos-nos aqui sobre alguns autores, alguns textos e tal, para podermos estar aqui elucidando a respeito desse tema, que é recorrente, é um tema bastante abrangente, e que nós temos acompanhado contemporaneamente todo o processo que está aí acontecendo, principalmente no nosso país, né? Vamos destacar aí o nosso estado do Rio de Janeiro, mas o país todo vive aí momentos de suma intolerância religiosa de uma forma muito ampla, né? Às vezes até irrestrita, porque nem tudo vem à tona, nem tudo que acontece vem a público, e a gente precisa compreender como é que isso se dá. Nos nossos dias, o monoteísmo ele tem como banco de fala, né? E ao longo dos anos, há muitos anos, há milhares de anos, ela está concentrada em 3 religiões, que é o judaísmo, o cristianismo, tá? E o islamismo. São as 3 religiões que estão aí comandando a questão monoteísta. E monoteísmo é interessante a gente poder frisar aqui, trata da questão das religiões que creem um único Deus, né? Só tem um Deus e os outros são
são deixados de lado, não são reconhecidos, não são vistos, não são aceitos e tal. Então, todo monoteísta vive essa prática, e essa prática está dentro dessas 3 religiões que eu acabei de falar, né? E aí, por conta disso, há um processo de intolerância muito amplo ao longo da história. Nós vemos um processo amplíssimo ao longo da história, no que diz respeito aos embates, aos debates, às discussões, às desavenças que acontecem entre as religiosidades de uma forma geral. Isso perpassa por vários campos, né, de várias formas, vai até a questão no âmbito social, mas também vai até o âmbito da política, da governabilidade, e isso já se dá por longas e longas datas, né? O monoteísmo, ele se posiciona de uma forma a tentar impor a crença em um único Deus, descartando a existência dos outros, não é verdade? Então, a prática do monoteísmo é que provoca essas distorções, essas discrepâncias, esses embates, e por que não dizer essa guerra santa, né, que é uma disputa de imposição da legitimidade de apenas um Deus, de apenas uma forma de crer, de apenas uma forma de praticar a sua fé, enquanto o politeísmo, né, que é uma religiosidade que vem desde os tempos antigos, desde os tempos da Grécia, né? É uma questão que foi trazida, introduzida pelos gregos há milhares de anos atrás, onde existem vários deuses que divergem entre si, mas se completam, e a fé das pessoas que são politeístas vai na esfera de tolerar o diferente. O monoteísmo, geralmente, ele não tolera o diferente. Daí a questão da não tolerância, que provoca a intolerância, e o embate, e as guerras, e os debates, e as discussões que atravessam aí gerações. A gente vive aqui no Brasil esse momento, um momento em que a tentativa, por exemplo, da governabilidade de impor a crença e a fé em um único Deus. A imposição, ela não deve ser colocada, porque quando se impõe, cria esses embates, cria essa guerra santa, cria essa disputa territorial na tentativa de impor a crença em um único Deus, desfazendo e desmerecendo os outros deuses que existem, que estão aí, que as pessoas acreditam, que as pessoas depositam em suas crenças a sua fé. Isso não é de agora, isso é uma coisa que já atravessa séculos, né? A gente observa, se adentrarmos pelos conceitos bíblicos, por exemplo, as narrativas das Escrituras, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, trata a respeito dessas divergências, trata a respeito dessas desigualdades e das crenças diferentes que as pessoas vêm praticando. Tá? Nós vemos, por exemplo, nas narrativas do apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, né, quando ele é levado ao Areópago para poder estar ali com os atenienses falando a respeito disso, falando a respeito de Deus. Né? Ele leva ali um Deus, está pregando e falando a respeito de um novo Deus, de Jesus Cristo, apresentando, e surge dúvida nas lideranças religiosas ali, porque ali eles concentravam a sua fé em vários deuses. E havia ali um altar levantado para a diversidade dos deuses que ali eles acreditavam. E Paulo chega ali sem desmerecer e sem desfazer de todos os deuses que ali eram cultuados, reverenciados, ele apresenta também o seu Deus, porque o Deus que ele estava pregando também estava presente ali naquele altar. E tem toda uma história que ilustra essa questão, né, ali de Atenas, o porquê e como aquele Deus desconhecido estava ali entre os demais deuses que tinham nomes, que tinham cara, que tinham rostos, né, mas existia também um Deus desconhecido. E Paulo prega e fala a respeito daquele Deus desconhecido, como sendo o Deus dele, né, sem desmerecer os outros deuses. Tá? E todos ali ouvem o que ele fala, o que ele diz, enfim. Então, a gente passa por esse viés entendendo que essa questão
de embate entre o politeísmo e o monoteísmo é o que provoca essa questão da intolerância religiosa. Voltando os nossos olhares aqui para o nosso Brasil, aqui para o nosso território, o que ocorre, e a gente, antes disso, pode abrir um parênteses e entender que todas as religiões, ou as religiões que estão aí pontuando, são majoritárias, tidas como majoritárias, e aí quando eu falo de majoritárias, eu incluo o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, tá? Entre outras, e essas religiões vêm ao longo dos anos e já passaram em algum momento da sua história por intolerância, sofreram intolerância religiosa, sofreram perseguições de governos que, para se impor, queriam impor também a crença no Deus que eles acreditavam, querendo impor a crença nos deuses até, né, em termos de politeísmo, que a gente não vai dizer aqui que o politeísmo também não pratica ou não praticou em algum momento da história a intolerância. Houve momentos na história em que o politeísmo também praticou a intolerância, mas ele é muito mais abrangente na questão do monoteísmo, que o monoteísta ele quer realmente vivenciar e impor a fé em um único Deus, somente um Deus, tá? Deve existir, não existem outros. O monoteísta pensa dessa forma e age dessa forma, desrespeitando o outro, desrespeitando o diferente, desrespeitando a fé de outros, né? Então, é um comportamento que desgasta e que provoca atos de intolerância. E nós temos visto que, no momento, aqui no nosso país, a intolerância está partindo para cima do pessoal de matriz africana, tá? Que é considerada uma religião minoritária, tá? Quando é aceita enquanto sendo religião, porque, na maioria das vezes, não tem esse reconhecimento, né? Não é reconhecido como religião, é reconhecido como movimentos culturais apenas, em várias localidades, em várias instâncias, é reconhecido dessa forma. Hoje mesmo há uma batalha constante pelo pessoal, por exemplo, por parte de Umbanda, principalmente, que busca se legalizar nos municípios através de leis que vão sendo implementadas, constituídas. Aqui em Caxias mesmo, isso já aconteceu no Rio de Janeiro, assim como também em Belford Roxo, recentemente, há coisa de um mês atrás, foi reconhecida, sancionada a lei que reconhece os ubandistas como povos de matriz africana, e para eles está se construindo, inclusive, um espaço para as suas oferendas, né? Mas eles não são reconhecidos de uma forma ampla como sendo, né, religião, mas sim movimentos culturais afrodescendentes. Mas nós, aqui olhando pela ótica da religiosidade, vemos que eles têm sofrido muitos embates, muitas perseguições por parte daqueles que mantêm a questão monoteísta, né? Principalmente dos chamados neopentecostais, que existem aqui no Brasil há cerca de aproximadamente 40 anos e distorcem completamente a questão do cristianismo protestante, que vem sendo praticado tradicionalmente há mais de um centenário a nível de Brasil, né? Então, essa distorção e discrepância faz com que eles se levantem e demonizem tudo, perseguindo o pessoal que pratica uma outra fé, uma outra religiosidade, enfim, que é diferente. E isso acontece aqui no Brasil, isso acontece demais aqui no Rio de Janeiro, nós estamos vivenciando isso, e aí todo o pessoal de matriz africana, uma boa fatia, está se levantando de forma ordeira, de forma correta, de forma legítima, buscando o seu reconhecimento e o seu posicionamento no meio da sociedade. Tá? Existe essa prática, a luta é grande, a luta está só no começo, mas ela acontece. Há também o fato de intolerância no próprio ciclo de uma religião considerada monoteísta. Tá? Dentro dos protestantismos existe uma divergência enorme entre facções, né? Não vou chamar de facções, perdão, vou chamar de denominações diferentes. Tá? Denominações diferentes, uma denominação puxa para cá, a outra puxa para lá, e aí é uma batalha tremenda. Com relação à questão da raça, a questão racial, né? Que é o preconceito e o racismo que está acirrado, principalmente
no meio do povo evangélico, também está se levantando aí, né, como tem se levantado ao longo dos anos aí, o movimento negro que está batalhando aí por um posicionamento, por um reconhecimento, de fato, trazendo a essência do que é ser evangélico, do que é ser cristão, de fato, tá? Em termos de raça, em termos de postura e em termos de prática religiosa, ok? Há um embate aí entre a teologia europeia, a teologia negra, e a gente está presenciando todo esse fato. Quer dizer, existe intolerância dentro do próprio espaço, dentro da própria religiosidade. A prática de intolerância é entre os católicos, quando surgem aí os carismáticos também nos últimos anos, quando surgem outros pensamentos ou pensamentos diferenciados. Há essa prática. Quando o Papa Francisco levanta e abre a sua boca para poder falar a respeito de questões sociais e defender determinadas bandeiras que são contrárias à prática do cristianismo ao longo dos anos, levantam-se contra ele de forma agressiva até, né? E, enfim, essas coisas têm acontecido, a gente tem visto. Então, observando todos esses acontecimentos, a gente vê que a intolerância, às vezes, acontece dentro do próprio segmento religioso, não só com o que está de fora, não só de uma religião para com outra religião, mas acontece dentro da própria denominação, dentro da própria religião. Isso tem acontecido à beça, a gente tem acompanhado aí todo o noticiário, a gente tem visto as práticas de racismo que tem acontecido mundo afora, que tem içado a bandeira e feito com que nós tomemos posições para estarmos trazendo esse debate, para estarmos aqui hoje falando a respeito desse assunto, para estarmos aqui hoje discorrendo a respeito da prática de intolerância religiosa, que, na maioria das vezes, é praticada pelo pessoal que considera-se monoteísta, ok? Então, ser monoteísta não quer dizer que você tem que desrespeitar a fé do outro, ou o posicionamento do outro, a crença do outro, a religiosidade do outro. Nós temos que entender que existem e reconhecer essa existência. Sim, reconhecer essa existência, sem precisar negar a sua fé. Enquanto pastor que sou, não nego a minha fé em Deus, em Cristo Jesus, em conformidade com o que diz as Escrituras e tal, mas eu interpreto as Escrituras de uma forma diferente, porque eu considero que o próprio Cristo, né, não foi monoteísta, tá? Muito pelo contrário. Ele abraçava a todos, ele chamava a todos, ele trazia a todos para a sua presença. Nós vemos um texto do professor Antônio Osai da Silva, que fala a respeito disso e traz pelo menos aí 8 frases de religiões diferentes que pregam o amor, pregam a fraternidade, pregam a unidade, pregam a tolerância e não a intolerância. Agora, a prática do cotidiano traz e tem reforçado muito a questão da intolerância. Essa intolerância que às vezes é individual, e aí a gente já parte para o campo do fanatismo, né? Mas a intolerância que também às vezes é coletiva, é orquestrada, é institucional. Essa intolerância, esse racismo estrutural que vem acontecendo aí ao longo desses anos, nos últimos anos, tem um peso enorme e sobre a questão do aumento gravíssimo da intolerância religiosa. Nós precisamos rever nossos conceitos, rever nossas ideias, nossos pensamentos, buscarmos conhecer, buscarmos estudar, buscarmos entender, porque só com o conhecimento a gente vai conseguir conviver em harmonia, em paz, com as diferenças religiosas aí existentes. O nosso país é um país que tem uma multiplicidade de religiões e nós precisamos entender que isso precisa ser praticado. Não adianta ser laico no discurso, né? Não adianta. É preciso ser laico na sua essência. O respeito, né, à Constituição, né, que fala a respeito disso, que reza e fala a respeito disso, e que norteia a religiosidade dentro do Brasil, precisa ser respeitada, precisa ser praticada na nossa relação cotidiana com o nosso irmão, com as pessoas que convivem conosco, com a nossa sociedade. Vamos perceber o diferente, mas não vamos reputar,
os diferentes. Vamos conviver com a diferença. Vamos aprender a amar o nosso semelhante, a amar o próximo. Vamos aprender a viver em harmonia. Assim a gente pode frear um pouco essa questão da intolerância, que já vem atravessando séculos, mas que a gente tem, sim, um papel muito importante. E enquanto participante aí hoje da academia, considero que é possível, sim, a gente lançar a semente do bem para que a gente possa viver num futuro bem próximo, em harmonia com as diferenças existentes em nossa sociedade, com as diferenças religiosas existentes em nossa sociedade. É possível, sim, nós convivermos, tá, em paz, em amor e dialogarmos, porque o diálogo é o princípio de tudo. O diálogo traz harmonia, o diálogo traz esperança e a gente vai, sim, conseguir viver dias melhores. Essa é a minha palavra aqui nessa live, nesse momento. Deixo aí, Andressa, para você dar continuidade na fala dos nossos amigos que estarão falando, da Mariana Gino, que tem aí uma bagagem enorme, referencial enorme para trazer para a gente aí a contribuição a respeito disso. Pessoal, estamos juntos, vamos aí sermos politeístas ou monoteístas, mas vamos, sobretudo, aprender a conviver em paz, em harmonia com as diferenças na nossa sociedade. Um forte abraço. Obrigada, pastor Júlio. Pessoal, eu espero que vocês tenham sido abençoados com essa palavra. Eu quero explicar uma coisa para vocês. A nossa amada Maria da Fé, a Fezinha, ela está com problema, a internet dela realmente no computador dela não está boa. O que a gente vai fazer aqui? Uma tentativa de trazer a palavra dela através aqui, ó, de uma chamada no meu celular. Ops, aqui. Veja se vocês todos estão vendo. Eu acho que eu vou ter que tirar minha luz daqui. Isso. Para deixar... Ops. Assim tá melhor? Sobe mais. Sobe mais. Pronto. Tá visível para todo mundo? Fezinha, fala aí. Fala um oi. Oi. Todo mundo tá conseguindo ouvir a Fezinha, gente? Vê se tá todo mundo ouvindo. Pessoal da técnica. Fala, Fezinha. Fala um boa tarde. Boa tarde. Fezinha, você tem que desligar. Soma. Fezinha, você precisa desligar o som do seu computador, como eu tinha te explicado aquela hora. Tá jóia. Para não dar a microfonia. Pronto. Zerou o som? Pronto. Agora fala comigo. Desligo já. Isso. Deixa ele... Gente, a Maria da Fé é uma pessoa extremamente importante para a gente. A gente não pode perder nenhum segundo dessa mulher. Nenhum. A gente faz todo o esforço aqui para poder ouvi-la. Certo? Fezinha, você sabe que eu sou sua fã, né? Pois é, né? Fazer o quê? Pois é, você é a nossa referência. Vamos lá, Fezinha, agora sim. Você vai contar toda a experiência, vai desde o início, porque aquela hora que você começou a falar, começou a picotar bastante. Então, eu quero que você fale da experiência. Você estava na parte que aí vocês iam fazer culto, tinha uma questão de intolerância. Aí você explica a partir daí. Tá bom. A partir da Igreja da Matriz. Fala um pouco mais alto pra gente. Oi? Fala só um pouquinho mais alto. A nossa primeira... a primeira manifestação de intolerância acontece na Igreja Matriz de São João. Ou melhor dizendo, na praça. Nós fomos para a praça, fizemos um culto e o padre, o vigário da época, se sentiu ofendido. Ele estava dormindo, acordou com o barulho, né? Crente cantando, coral e aquela criança correndo. A igreja ainda era bem pequena, isso tem muitos anos, e aí ele vem e manda parar. Os homens da igreja acharam que não tinham que parar.
disse, então vamos ali para o lado que é a Rua da Matriz. Então, não tem para onde ir. A Praça da Igreja, a Rua da Matriz, não tem como. E o que acontece? As pessoas continuam falando, entregando folheto, e aí ele entra, pega uma mangueira e joga água em cima de todo mundo e temos que sair, porque como ficar? Bom, depois nós vamos fazer um culto em São Mateus, é um outro bairro aqui de São João, à noite, e estávamos em uma igreja batista. Éramos convidados. Estamos lá cultuando, cantando e tal, e de repente cai uma chuva de pedras, aquelas pedras bem pequenininhas, veio uma chuva de pedra em cima da gente que o culto teve que parar também. Tivemos que sair de lá. Nunca descobrimos quem foi, porque nós não éramos de lá, éramos convidados, íamos de caminhão, com um lampião de pressão em cima do caminhão. Então, quando nós começamos a participar dos grupos religiosos que não têm ou que não demonstram essa intolerância, nós achamos que é uma grande vitória. E eu começo a participar exatamente com as SEBs. As SEBs, as comunidades eclesiais de base, me ensinaram muito a não ser intolerante. E quando eu começo a participar, participo do 7º encontro no Rio de Janeiro e vamos para o 8º encontro no Rio Grande do Sul. Lá nós vimos, testemunhamos um caso de intolerância sem medidas. Quando o arcebispo de lá convida os pastores e bispos protestantes e não chama os pajés e nem as mães e pais de santo como sacerdotes. Isso deu um problema seríssimo. E nós, negros e negras, que tínhamos ido preparados para fazer, nós fizemos a abertura do encontro, nós estávamos preparados para fazer a abertura todos os dias, nós nos unimos ao povo que veio da Bahia, do Maranhão, nós nos juntamos e fizemos um barulhão. Foi tremendo o que aconteceu lá, exatamente por conta da intolerância do arcebispo daquele lugar. Porque as pessoas, os que seguem, eles acompanham o chefe. Eles acompanham aquele que manda. Então, eles vão atrás e fazem a mesma coisa. Muito bom. Quando nós vamos para o 10º encontro, que acontece no Maranhão, aí já é diferente. Aí as mães de santo foram convidadas, as pessoas responsáveis pela cultura maranhense, tambor de crioula, tambor de mina, todos foram recebidos da mesma forma que pastores, padres e bispos. E a partir daí, quando nós voltamos para o Rio de Janeiro, foi criada a primeira comissão de intolerância religiosa. Eu fazia parte dela. Era no Palácio do Catete, nós tínhamos uma sala, nos reuníamos lá e fomos conhecendo inúmeras outras religiões e começamos já a saber da proibição que era feita às casas de matriz africana. Naquela época, antes do ano 2000, tem muito tempo.
questão era muito séria. As casas não podiam fazer as suas celebrações, as suas manifestações, porque soltavam fogos. E os fogos estavam começando a ser usados para a questão do tráfico. Então, quem começa a proibir, quem começa a coibir a ação dos nossos irmãos de matriz africana é o tráfico. Porque não pode soltar fogos e também não pode atrair pessoas para ir até lá. Então, quando eu comecei a tomar conhecimento disso, eu procurei trazer essa história para o meu bairro, para onde eu moro, onde eu fui criada, onde eu conheço todo mundo. E aí eu comecei a trazer a notícia. E as pessoas duvidavam. As pessoas diziam, não, que nada, aqui nunca vai acontecer isso. E hoje nós temos visto várias casas sendo depredadas. Agora, com essa história de que são evangélicos. Mas nós que vimos o início dessa história, sabemos que não é por aí. É claro que as pessoas também se envolvem. É claro que se envolvem. Há pouco tempo, em São João, por exemplo, teve um caso lá com o pessoal da Wicca, e aí o pastor que estava na minha igreja chegou na igreja dizendo que em São João montaram um grupo de Satanás, todo de preto, e nós vamos orar para tirar aquela gente de lá. E eu falei, pastor, o senhor sabe quem são eles? Ah, irmã, não sei, não quero nem saber. Eles são tudo envolvidos com demônio e eu não quero saber de gente envolvida com demônio. A igreja já estava começando a orar. E eu tive que explicar quem eram eles. Não, eles são ateus, eles simplesmente não querem ser ligados a uma religião. Eles são uma organização, eles têm uma organização. Eu os conheço a pessoa responsável e tal. Eu tive que explicar para que as pessoas da igreja não começassem. Porque dali já ia se fomentar uma conversa. E todo mundo ia, quando visse as pessoas na rua, podiam até agredir. Porque nós sabemos que os jovens são impulsivos. Eu vi muitas vezes na escola os meninos agredirem as crianças que eram testemunhas de Jeová. E várias vezes tive que separar. Eu tenho amigos no Salão do Reino até hoje, porque eu os defendia. Eu os trazia comigo, eu trazia para mim. Da mesma forma que as meninas e os meninos que eram de matriz africana, quando iam para a escola com as suas marcas, com os seus adornos. Então, a intolerância é uma coisa que, na minha opinião, é falta de amor. É falta de amor. Eu sempre digo isso. A falta de amor é que leva à intolerância. E nós não precisamos tolerar o outro. Nós temos que amar. Se nós amamos, nós vamos compreender que cada um tem liberdade de fazer o que quer. Nós, enquanto cristãos, enquanto seguidores de Cristo, nós precisamos saber que a salvação é individual. Cada um vai
prestar conta dos seus atos diante de Deus. Eu gosto muito do texto que está lá em Apocalipse, no capítulo 6, 9, ou 9, 6, é uma coisa assim. Eu gosto muito de ver aqueles que estão diante do trono. Porque são pessoas de todas as línguas, de todas as nações, de todas as classes, de todas as cores. São todos estão ali. Então, eu não preciso fazer isso hoje, eu não preciso separar hoje. Eu não preciso hoje me colocar numa posição de destaque e dizer que o outro tem que estar lá embaixo. Não é necessário isso. E, infelizmente, nós vemos isso desde o início do povo de Deus. Se nós pararmos para pensar, nós vamos lembrar que, por ser negra, a mulher de Moisés, os seus irmãos a rejeitaram. Isso está lá em Números 12. Nós vemos essa história. Nós sabemos muito bem que Ismael é o primeiro filho de Abraão. Mas nós ouvimos até hoje pregadores dizendo que eu sou filho da esposa, não sou filho da concubina. Mas nós também sabemos que Agar não foi concubina. Agar foi uma escrava obrigada a. Então, por todas essas coisas, nós, cristãos e cristãs, evangélicos, que evangelho é a boa nova, nós nos dizemos evangélicos, nós temos que levar a boa nova. Então, enquanto evangélicos, enquanto aqueles que levam a boa nova, nós precisamos entender também determinadas coisas. E ao entender essas determinadas coisas, nós precisamos mudar o nosso modo de ser. Nós somos monoteístas, nós acreditamos em um só Deus. Sim, nós somos monoteístas, mas nós amamos também os politeístas. Nós precisamos amá-los também, porque o próprio Cristo disse isso para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo. Se eu não amo o meu próximo, como é que eu vou amar a Deus? Se eu não consigo ver o direito do outro, como é que eu vou ver o direito de Deus? Deus também não pode me mandar. Então, são muitas coisas que nós, enquanto cristãos, enquanto evangélicos, nós precisamos mudar nosso modo de agir para que tenhamos paz. Precisamos ter paz com todos. Precisamos ter uma caminhada que seja uma caminhada de fé, uma caminhada de amor, uma caminhada de coisas boas, porque coisas boas atraem coisas boas. Eu te mandei, Andressa, o texto que eu escrevi sobre aquela menina, Kailane, e eu fui muito chamada a atenção. Pessoas que leram aquele texto chamaram a atenção e disseram assim: você usou o versículo bíblico. Mas tem que usar, né? Ensina a criança no caminho que ela deve andar, não é isso? Nós lemos Provérbios. A mulher estava ensinando a criança no caminho. É o caminho dela. É verdade. É a herança dela.
É verdade. Se aquela menina achar que não é o que ela quer, amém. Mas se ela receber a herança e assumir a herança, amém também. Ela vai ensinar. Verdade. A avó está dando aquilo que ela tem. Isso. Aquilo que ela recebeu. Então, tem muitas coisas mais que eu poderia dizer, mas o meu tempo já está se fechando e eu quero deixar, depois de tantos atropelos, eu quero dizer para vocês, para todos que estão assistindo essa live, o racismo provém também da intolerância. Porque se nós não formos intolerantes, também não vamos ser racistas. Porque nós vamos aceitar o nosso próximo como ele é. E se nós não aceitamos, nós estamos olhando uma porção de coisinhas. Vocês já pensaram como tempos remotos, os nossos irmãos, os pais da igreja, como é que eles faziam com as filhas que saíam do caminho? Elas deixavam de ser filhas. Botavam para fora de casa, não se preocupavam com o que ia acontecer com aquela filha. Isso é amor? Não. Deus está nessa confusão? Não. Hoje nós sabemos disso. Nós até apoiávamos. Algum tempo atrás nós até apoiávamos. Mas hoje nós entendemos que amar é diferente. Amar é aceitar. É verdade. E quando nós estamos fazendo a vontade de Deus. Porque Jesus não perguntava para ninguém no que a pessoa cria. Ele chegava e fazia o que tinha de fazer, em nome do Pai, nunca em nome dele. Ele nunca perguntava para ninguém no que a pessoa cria. E outra coisa, quando ele fazia o milagre, ele dizia o quê? A tua fé te curou. Então não importa onde é que ela está localizada. Você tem fé, você está fazendo o que é bom. É isso que Deus quer. Deus quer a fé. O seguir um grupo, uma religião, uma forma de culto é diferente. Isso aí é com cada um. Cada um de nós precisa ter isso bem claro. Eu acho que paro por aqui. Agradeço a você por todo esse sacrifício para que eu pudesse falar. Peço àqueles para os quais eu enviei, essa live foi para tantos lugares, aqueles que conseguiram, legal, muito obrigada. Aqueles que não conseguiram, depois vão ver, porque ela vai ficar gravada no Face, não é isso? Vai sim. Fezinha, todo o sacrifício que a gente fez para te ouvir foi mais do que válido. A gente, assim, gente, deixa eu colocar assim a Fezinha aqui do meu ladinho, assim, ó. Gente, eu fiquei ouvindo e fiquei emocionada, assim, a gente ficou revezando aqui para segurar e muito emocionada, porque realmente, sabe, a palavra enche o nosso coração. Fezinha, muito obrigada. Eu vou aqui encerrar essa nossa chamada e você já pode aumentar o volume do seu computador para continuar assistindo aqui com a gente, tá bom, meu amor? Muito obrigada. Mariana, veio ouvir Mariana. Sim.
Isso mesmo, isso mesmo. Se tiver aqui perguntas para você, a gente traz você de volta nesse mesmo modo, tá? Um beijo. Tá? Beijo. Tchau. Tchau. Gente, sem palavras para poder expressar assim o quanto o nosso coração foi abençoado, quanto encheu o nosso coração. Tive momentos aqui que meus olhos chegaram a encher de lágrimas por tanta sabedoria, por tanto poder, por tanta força, dessa experiência toda, né, dessa mulher. Então, como a gente já está assim, tivemos vários problemas e tal, a gente está com o nosso tempo bastante já avançado, mas a gente não pode perder as nossas oportunidades. Então, eu já disse aqui no chat que quem tiver perguntas pode começar a fazer, pode deixar que a gente vai ter um tempinho, pelo menos 10 minutinhos para responder as perguntas a gente vai ter. E sem mais delongas, eu quero trazer aqui a Mariana, que a Mariana vai falar para a gente, né, sobre a contribuição dela. Ela vai trazer para a gente a contribuição dela sobre o tema. Mas eu queria também, Mariana, que você tivesse os 2 minutinhos para falar sobre o LER, para explicar para as pessoas sobre o LER. Tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço. Primeiramente, agradecer, né, o convite ao pastor Júlio e toda a equipe. Para mim é um prazer muito grande estar com vocês, discutindo sobre um tema tão importante. Bom, o LER é o Laboratório de Histórias e Experiências Religiosas. Ele está hoje alocado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estamos como coordenadora Juliana Cavalcante, Bruna e eu, né, Mariana Gino, e a gente está numa atuação aí há mais de 10 anos, no caso do laboratório, né, porque a nossa gestão começou no final do ano passado, trabalhando em prol do diálogo interreligioso, na perspectiva de construir algumas pesquisas dentro do campo, né, para poder fortalecer cada vez mais, não só no campo da pesquisa dentro, mas também como fora da universidade, né. Então, o LER hoje é composto por várias coordenadorias, né, inclusive tem algumas coordenadoras aqui que estão presentes, né, a Yamin Lobo e a Lavine, que são, além de grandes amigas e parceiras, eu acho que um dos reflexos dos nossos trabalhos. E o LER é aberto para várias outras possibilidades também, né? Aqui na live conosco nós temos o pastor Júlio, que também é coordenador de área, e o Eduardo, né, que está atrás dos bastidores, nos ajudando, nos assessorando. Então, eu só tenho a agradecer. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais do LER, é só acessar a nossa página no YouTube, no Facebook e no Instagram, também no YouTube, né, onde tem algumas lives, alguns vídeos postos, e para a gente poder construir cada vez mais em relação ao trabalho que a gente vem desenvolvendo ao longo desse tempo. Bom, eu acho que depois de falar da FESIM, até é impossível de ter tanta coisa para falar, mas acredito que algumas contribuições válidas. Antes eu gostaria de me apresentar também, né? A gente falou um pouquinho rápido, o pessoal aí caiu, depois a gente voltou. Meu nome é Mariana Gino, eu sou filha da Roseli, sou neta da Maria da Glória e sobrinha da Maria Onofra, e sou mãe da Oiá. Além da minha formação acadêmica, sou construída e forjada por várias outras mulheres, né, que ao longo dos meus 33 anos me ajudaram a construir a minha identidade. Então, não seria eu capaz de falar de qualquer tema dentro do campo acadêmico ou fora do acadêmico sem deixar de evidenciar essas mulheres, como também evidenciar as mulheres que compõem o grupo As Ruths, né, que são minhas parceiras e companheiras de trabalho, e que estão comigo na militância e me inspiram todos os dias a construir todo o debate proposto dentro e fora desse espaço estrutural que é a academia. Bom, falar sobre um tema como esse, tolerância religiosa e monoteísmo, eu acho que suscita vários pontos, né, como já postos pela FESIM e pelo Júlio. E um principal que eu quero colocar aqui, dentro dessa perspectiva de diálogo com vocês, é compreender que se a gente fala que a intolerância religiosa ela surge aí dessa disputa de narrativa sobre monoteísmos e também pluralismo religioso, né, o politeísmo, então a gente já começa aí a cair em algumas contradições, né, porque as religiões de matriz africanas, né, e falando especificamente do candomblé e da Umbanda, elas também são monoteístas, elas não são politeístas, né, a configuração delas é a base de um Deus único, né, na nossa compreensão. E aí, se a gente coloca que a perspectiva dessa disputa de narrativa, né, porque a gente não pode deixar de pontuar
que compreender a intolerância religiosa hoje no Brasil, tal como está configurado, é compreender essas disputas de narrativa dentro do cenário social, né? E aí a gente tem a disputa de narrativa por parte dos cristãos, e aí colocando toda essa gama dessa diversidade de cristianismos, né? Desde protestantes, evangélicos, pentecostais, quaisquer denominações que eles colocam, não nós que colocamos, e a gente tem as religiões de matriz africana. Só que, por mais que nós saibamos todo o processo histórico que forjou a intolerância religiosa no Brasil, não tem como a gente desvincular que a intolerância religiosa hoje, desde o período da gestação social do Brasil, ele é sobre as religiões de matriz africana, por diversas questões, né? Primeiro, porque as religiões de matriz africana ela tem uma configuração social e estrutural totalmente diferente das religiões cristãs, né? E a gente não pode deixar de pontuar que as experiências do cristianismo ela se deu em solo africano, né? E a gente passa para mais um eixo de tentar entender como essas plausibilidades de entendimento são atravessadoras dessa compreensão, né? Então, por mais que hoje, do que a gente vai chamar aí, como o professor Ivani chama de intolerância religiosa, na contemporaneidade, ela tem um viés enraizado e racializado sobre as religiões de matriz africana, outrora ela não foi diferente, né? Então, eu costumo falar, até invertendo um pouco a lógica, que a intolerância religiosa no Brasil ela é fruto do racismo. Por mais que a gente olhe sobre a perspectiva da construção das informações do continente europeu, e lá a gente vai ver, desde a Reforma Protestante, um celeiro de disputa por conta dessa narrativa religiosa, no Brasil, para a gente compreender e entender o que é intolerância religiosa, a gente não pode perder de vista a compreensão sobre o racismo. E compreender que o racismo ele está para além das nossas confissões religiosas. O que eu quero dizer com isso? Qualquer um de nós aqui, homens e mulheres negras, já somos sujeitos a ser identificados como pertencentes às religiões de matriz africana, sem mesmo dizer se somos ou não. Por quê? A religião de matriz africana, na concepção brasileira, né, ela está ligada à questão da cor da pele. Então, sermos nós protestantes, né, evangélicos, pentecostais, neopentecostais, e tendo essa perspectiva da cor, né, negros, nós já somos identificados com as religiões de matriz africana, ou seja, não nos é dada a possibilidade de escolha ou identificação religiosa, porque no Brasil já está subentendido, forjado dentro dessa construção social e cultural, que ser negro é pertencer às religiões de matriz africana. Por exemplo, eu me converti ao candomblé há cerca de mais ou menos 3 anos, né? Até então, nasci em berço católico, tradição católica, formei em teologia numa instituição totalmente católica, e depois que saí para fazer especialização pós, converti ao candomblé, a religião hoje a qual eu faço parte. Então, essa perspectiva de configuração, se eu estivesse dentro da Igreja Católica, se eu estivesse dentro do candomblé, para a sociedade brasileira, eu seria lida como pertencente à religião de matriz africana, porque a religião aqui está associada à cor da pele. Então, não tem como a gente desvincular a compreensão a compreensão da intolerância religiosa sem perder de vista a questão do racismo, porque é o racismo que vai forjar esse sujeito histórico, é o racismo que vai dizer quem nós somos na sociedade, que nos dá a plausibilidade de escolher quem somos. Então, se o pastor Júlio, que é um homem negro, chegar dentro de qualquer ambiente religioso sem se colocar como pastor, automaticamente a sociedade já vai lê-lo como pertencente às religiões de matriz africana, porque ele é preto. E assim como vai ser a Fezinha, assim como vai ser a Andressa, qualquer outro membro do movimento negro evangélico. Isso é um ponto. E aí a gente parte para poder construir os pontos em comum, para poder forjar o nosso diálogo. Ora, só tem a possibilidade da gente compreender e lançar mão de políticas públicas de trabalho para poder construir alguma coisa plausível contra a intolerância religiosa no Brasil e também contra o racismo, quando nós, homens e mulheres negras, independente das nossas convicções religiosas, conseguimos nos enxergar enquanto aquelas pessoas que mais sofrem por conta desse sistema estrutural, né? Me chama atenção, porque quando a gente coloca essa bem posta pelo Júlio, né, sobre essa questão dessa disputa de narrativa entre monoteísmo e politeísmo, e quando a gente pontua que as religiões de matriz africana não são politeístas, são monoteístas, e aí a gente parte para um outro celeiro para poder de identificação. Por quê? Porque quando o Júlio coloca isso para mim, faz com que eu remeta a um texto do filósofo Hegel, filósofo alemão Hegel,
e que ele diz que a diferença entre as religiões, entre os negros africanos e a Europa, é porque os negros africanos eram politeístas, e aí corrobora muito mais porque a Fezinha e o Júlio colocaram, essa disputa por essa hierarquia de interpretação de quem é monoteísta e quem é politeísta, como se os politeístas tivessem uma configuração menor do que os monoteístas. E aí, essa identificação do Hegel prevalece até hoje sobre a égide de interpretação das sociedades contemporâneas, é totalmente vinculada a uma idealização de superioridade das raças. E aí a gente vai compreender que essa estrutura que outrora foi construída na época moderna, até hoje perpassa por todas as identificações sociais, políticas e religiosas. Porque subentende que as religiões de matriz africana são politeístas, porque no bojo da construção dessa identificação do outro, aquilo que eu não conheço, eu cunhei como politeísmo. E a gente tem que lembrar que lá quando o Hegel está escrevendo, pós-reforma protestante, uma das lutas principais é poder centralizar o cristianismo num único eixo, né? E Hegel é protestante, então a gente começa a configuração da compreensão desse aspecto social, político, religioso, primeiro vendo que essa perspectiva da intolerância religiosa que outrora, né, a gente pode identificar na época moderna dos cristãos católicos ou dos cristãos protestantes, os reformados, ela existiu, claro, mas essa intolerância dos cristãos como um todo contra os grupos religiosos de matriz africana ou contra as culturas espirituais africanas, elas sempre existiram, né? E nesse celeiro de disputa por narrativa, nós que pertencemos às religiões de matriz africana somos minorias. Nós somos minorias, porque essa disputa hoje, para além da narrativa, é o que eu sempre chamo, e trabalhei isso quando eu estava escrevendo meu projeto de pesquisa em ciência e religião, que é a disputa é hoje para quem desdemoniza mais, ou seja, se os grupos religiosos, né, cristãos católicos, e os grupos religiosos cristãos protestantes estão em disputa, no meio tem as religiões de matriz africana. E esses dois grupos vão disputar entre si para ver quem tem a maior possibilidade estrutural de inferiorizar as religiões de matriz africana. Então, não tem como a gente conceituar essa perspectiva sem perder de vista a questão do racismo, sem perder de vista que isso faz parte de um racismo estrutural construído e forjado historicamente que resvala até hoje em todas as nossas interpretações, né? Por exemplo, quando eu, hoje, fazendo essa leitura, no processo de descolonização das minhas experiências, porque não é fácil, né? Eu falo, até meus 27 anos, quando eu era cristã católica, e participava de todos os ritos, de todos os cultos, de todas as celebrações, participava de festa, participava de momento de iniciação dos jovens, nos primeiros ritos católicos, eu tinha uma visão sobre as religiões de matriz africana. Ao me permitir, antes de ser iniciada, conhecer esse outro que é diferente, porque a gente estabelece o que é inferior e superior a partir dessa identificação das diferenças, eu pude perceber que dentro desse elo das diferenças está sempre o viés da racialização. Ora, se nós, independente de ser cristãos, né, ou independente de ser religiosos de matriz africanas, somos identificados pelo viés da racialização como pertencentes a uma matriz cultural, significa que existe uma construção para além das nossas escolhas. E aí, a ideia é lançar a mão de todas as representações até então compostas para que nós possamos juntos construir uma representação independente das nossas convicções religiosas. Por quê? Na hora que a polícia entra dentro de qualquer comunidade e sai atirando, ela não bate na porta de ninguém para perguntar se é cristão ou se é religioso de matriz africana. Não bate na porta, ela simplesmente atira. Na hora que um menino negro da igreja evangélica tomou a batida policial, o policial não pergunta qual é a denominação religiosa dele, apenas dá a batida, não tem problema nenhum, porque para ele é mais um preto, sabe? Não tem problema nenhum. Ele não quer saber, você pertence. Então, aí a gente constrói que, independente, né, do que se coloca por trás dessas disputas de narrativa, o racismo é o eixo central que a gente precisa pensar, porque é o racismo que vai colocar a inferioridade das religiões politeístas e das religiões monoteístas. E aí eu não falo só na perspectiva das religiões
cristãs em relação às religiões africanas, não é só para a gente olhar para o continente asiático, que a perspectiva é a mesma. Né? A gente fala em politeísmo sem conhecer as experiências religiosas desses sujeitos, para que eles possam nos dizer se realmente as religiões às quais eles pertencem são monoteístas ou são politeístas. Então a gente subentende e coloca num elo de separação a partir de um viés estrutural para poder compreender e estabelecer o nosso elo de diferença. E aí, o que está em jogo é o processo estrutural de dominação social. Né? A gente vê o processo de dominação estrutural desde o forjamento das primeiras experiências sociais no Brasil, desde o descobrimento. A gente vê a exclusão dos diferentes e a gente vê ainda hoje uma conspiração interna em prol de um processo de eliminar todo o corpo preto da sociedade. Então, entre nós, religiosos de matriz africana, e os religiosos protestantes evangélicos, o eixo central é entendermos que, independente da nossa convicção religiosa, o racismo vai nos exigir de qualquer forma. Independente se hoje, né, claro, com todo respeito, o pastor Júlio, e pega uma referência porque é um amigo, né, vier proferir alguma palavra de ódio em relação às religiões de matriz africana, sei que jamais faria isso. O que está em jogo ali, para além da palavra de ódio, dele é que são dois pretos brigando, sabe? Por conta de uma estrutura racista que tenta a todo momento nos invisibilizar. Não é a estrutura do monoteísmo, não é a estrutura do politeísmo, é o eixo racista que vai dialogar com todos nós. Então, qual que é o processo principal? Primeiro, compreender que todos nós seremos, independentemente da nossa confissão religiosa, assassinados pelo Estado, estuprados pelo Estado, baleados pelo Estado, extirpados do Estado e silenciados pelo Estado. E aí, projetar construções plausíveis para que a gente possa frear essa estruturação do Estado. Não adianta um pastor, uma pastora, um bispo, um padre ou uma freira subir em seus púlpitos ou fazer algumas rodas de conversa, estabelecer uma anarquia religiosa. Porque nós somos monoteístas, sem conhecer a experiência dos outros, entendeu? Não adianta os religiosos de matriz africana também fazer isso. Até onde eu conheço, nunca aconteceu, né? Os religiosos de matriz africana, mesmo dentro dessa celeira de disputa em relação ao domínio, o domínio social e político que existe no Brasil, eles nunca proferiram nenhuma palavra de ódio como nenhum grupo religioso cristão. Se existe, eu desconheço, mas até onde eu sei, e os trabalhos que eu venho desenvolvendo dentro do Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, que é o CEAP, em parceria com a Comissão de Combate à Violência Religiosa, nunca aconteceu. Nunca, nunca. E aí a gente compreender que esse processo de racialização das experiências que vai forjar esse sujeito, fazendo com que o outro, que também é preto, seja visível a esse sistema. Ora, um dos processos mais interessantes que eu vivi e vivo, que mesmo hoje não pertencendo às religiões cristãs, boa parte dos meus amigos, dos meus companheiros são cristãos, né? E a gente não vai jamais de fazer amizade por conta de uma escolha religiosa. Então, o que eu mais vejo, principalmente dos meus amigos pretos, eles falaram que compreenderam que a intolerância religiosa, o que é racismo dentro de suas igrejas. Falaram, olha, se você compreendeu o que é racismo dentro da sua igreja, então você descobriu que você é preto, né? Porque se você está tanto tempo na igreja e nunca percebeu que a estrutura da igreja é racista, como qualquer outra estrutura, então você descobriu que é preto. Então a gente tem um problema, né? Que você viveu e vive durante boa parte desse tempo sem entender que é preto, né? Então não é o pastor que vai falar assim, meu irmão, você é preto. Não, é a partir de um processo que você vai fazendo essa identificação racial, que você vai sofrer possivelmente um processo de racismo dentro da estrutura religiosa. A estrutura religiosa, ela não é diferente de uma estrutura política, ela não é diferente de uma estrutura social, ela não é diferente da estrutura econômica. Tem um livro fantástico da Grada Quilomba, que é Memórias da Plantação, que ela diz que para a gente poder transformar a estrutura racial, para a gente poder mudar essa estrutura racial, a gente precisa mudar a estrutura. Eu pensei, para além de pensar em mudar a estrutura, que a gente sabe que é racista, a gente precisa mudar as pessoas que compõem a estrutura. Porque não adianta eu construir uma estrutura ou projetar uma estrutura de 50% para pretos e pretas e 50% para brancos e brancas, entendendo que essas pessoas são forjadas por um sistema que é racista, que é fora dentro do sistema que eu quero construir,
com viés de diversidade. Então, ou eu projeto uma construção de desracialização das estruturas sociais para pensar uma macroestrutura, ou eu vou continuar alimentando cada vez mais essa estrutura do sistema racista, sem compreender que, para além de mudar a estrutura, também precisa mudar o sujeito. Então, por isso que o processo de descolonização é extremamente importante para todos nós. Extremamente importante para todos nós. E isso a gente vai identificando ao longo dos processos, né? Como experiência no cristianismo, eu tenho várias narrativas, assim como a Fezinha e o Júlio trouxeram, de como a todo momento a igreja está dizendo para mim que eu era preta. A todo momento. Desde o curso de teologia, né? Desde as minhas atividades dentro da igreja, a todo momento a igreja dizia para mim que era preta. Eu que não queria enxergar. Quando eu comecei a fazer participar de grupos, né, de mulheres negras, que fizeram com que eu pudesse abrir cada vez mais para compreender o sistema, e como o sistema, que também está dentro das estruturas religiosas, faz com que eu tente anular a minha identidade, eu compreendi. Ora, independente da minha escolha, eu vou ser preta em qualquer estrutura. Então, como eu vou discutir, né? Como eu vou ponderar, eu vou estabelecer uma hierarquia de identificação social das experiências religiosas monoteístas, experiências religiosas politeístas, se o que está em jogo ali é desconstruir o racismo, né? Até para que eu possa identificar que, ora, se nos veem como politeístas, é porque e veem o politeísmo como uma coisa não positiva, né? É ruim, eu não acho ruim, né? Não acho ruim, eu acho maravilhoso você poder comunicar com outras energias que não seja unificada apenas num homem, né? Numa possibilidade de um homem, porque a gente já projeta que Deus é homem. Não, eu quero conversar com outras divindades, com outras deidades, sem projetar a minha experiência social, minha experiência religiosa ainda num homem, né? Eu quero conversar com Deus que me entenda, com Deus que me veja, eu, mulher preta, mãe gorda, sabe? Eu não quero comunicar com Deus, que é homem, macho, possivelmente branco, porque a sociedade pensou desse jeito. Então a gente já corta. Eu vou preferir muito mais conversar com Deus politeísta, que é aberto à diversidade, que tem uma pluralidade e que vai me dar bases para reflexões, que um Deus que é centrado a partir de uma heteronormatividade, é branco, homem, e não vai dizer nada, a não ser imposição, imposição, imposição. Ora, é só a gente voltar nossos olhos para o Antigo Testamento. Deus toda hora é impositivo. Toda experiência que Deus faz é de imposição. Só no Novo Testamento que a gente tem uma abertura com Jesus Cristo, mas Jesus Cristo morreu, né? E também era homem na perspectiva das narrativas. E é ceifado de suas experiências sociais ali para poder projetar uma experiência divina. Como a gente vai partir para essa possibilidade de discussão se já tem um monte de corte, né? Então, o monoteísmo de um deus, nem uma deusa, já pressupõe uma série de questões. E o politeísmo, centrado em deuses, né, não em deusas e deuses, eu também já proponho uma série de questões, porque a imagem que eu faço de Deus é a imagem como eu me estruturo enquanto sujeito. Não é assim? Não tem como eu projetar a imagem de Deus e minha experiência de Deus se eu me projeto num homem branco, se eu me projeto numa mulher branca. Então, para além de pensar essa estrutura racializada, essa estrutura de intolerância religiosa, eu também começo a desconstruir e a projetar como eu posso, dentro dessa perspectiva de disputa de narrativa, construir bases plausíveis para esse ponto de discussão. É isso. Tá mudo, tá mudo. Opa, estão me ouvindo agora? Ah, que bom. Obrigada, viu, Mariana? Que aula maravilhosa sua, viu? Obrigada, porque foi assim uma fala que trouxe bastante conhecimento, mas trouxe também muita experiência pessoal e de uma forma que todo mundo consegue entender, né? Que às vezes a gente fica muito preocupado, eu pessoalmente tenho muita preocupação e sempre falo, gente, olha, vamos falar de uma forma que todo mundo consiga entender a gente e tal. E realmente, olha, muito obrigada mesmo, porque a sua fala foi muito forte, muito boa e muito fácil da gente absorver. Trouxe muito conhecimento para a gente. A gente está aqui já terminando e a gente agradece demais ao pessoal do laboratório que deu esse apoio para a gente. Quero especialmente agradecer ao Eduardo, que também deu um apoio para a gente,
qual o nome do rapaz do laboratório? E o Ivan, o Eduardo e o Ivan, que estão aqui nesse suporte técnico com a gente. O Willen, que é do MNE, que também está nessa parte técnica, que deu esse apoio para a gente. Então, para a gente terminar, pessoal, nós tivemos aqui 2 perguntas. Então, uma pergunta eu vou passar para o pastor Júlio e a outra pergunta eu vou passar para a Mariana. Então, a primeira pergunta vai para o pastor Júlio. Pastor Júlio, eu peço para o senhor que o senhor tente responder aí em 2 minutinhos. Eu acho que o senhor consegue. Vamos lá. Pergunta do Willen Moisés. Em nossas igrejas, sempre oramos pela igreja perseguida nos outros países. Como não nos atentamos ao fato de fazermos o mesmo em nosso país? Inclusive, tem até o DIP, né? Dia da Igreja Perseguida. Na Igreja Metodista, da Igreja Batista, ele é bastante lembrado. Eu não sei quantas outras igrejas celebram esse dia e oram pela igreja perseguida. Tem até organizações que trazem as notícias, os pedidos de oração e tal. Então, acho que essa pergunta dele é bastante legal, assim, para fazer um paralelo com o que acontece aqui. Quem perguntou como é o nome da pessoa? Ilen. Muito bem. A minha resposta é a seguinte: nós não fazemos isso aqui no Brasil porque entendemos, né, enquanto cristãos, enquanto protestantes no Brasil, que não temos perseguição no Brasil. Tá? Não somos perseguidos por conta de alianças, até diversas alianças escusas, né, da grande massa de liderança evangélica no nosso país, né, que se vendem, essa é a palavra, bem nesse termo, se vendem para o governo, para um sistema governamental que, infelizmente, pensa de forma nazista, narcisista, sei lá, de forma arbitrária, né, e se aliam a essa situação, e por conta disso entende-se que não há perseguição no Brasil. Então, por que vamos orar pela igreja perseguida no Brasil, se no Brasil não há perseguição? A perseguição está só no exterior, só acontece lá fora, né? Mas é por conta de não ter um olhar clínico para entender que existe uma perseguição aqui dentro também, uma perseguição, como bem colocou aí a Mariana para a gente, nos dando uma aula. Parabéns, Mariana, pela aula que você nos deu aqui, aprendemos bastante, crescemos muito, mas por conta da questão do racismo, por conta da questão do menosprezo que a maioria dos cristãos, no meio do próprio cristianismo, dos próprios cristianismos, né, são destratados, são colocados de lado, são menosprezados, são colocados no canto, né, e não são vistos de maneira que deveriam ser observados ou reconhecidos de forma abrangente por conta de um racismo estrutural, né? Por conta disso, nós não oramos, não fazemos esse tipo de pregação, de levar essa mensagem, de acender essa chama no sentido de orar pela igreja perseguida no Brasil. Subentende-se que não há perseguição para a igreja dentro do Brasil, que a perseguição está aquém das nossas fronteiras. É por isso, Irene. Tá legal? Espero ter satisfeito a sua pergunta aí. Sim, até o questionamento dele é que a gente ora pela igreja perseguida fora do Brasil, né? E a gente pede muito a Deus por aqueles que perseguem a igreja. Mas aqui dentro, aos poucos, a gente está se tornando perseguidor. Exatamente. Né? Como esse fenômeno está acontecendo em que a gente está se tornando perseguidor. Exatamente. A igreja no Brasil hoje está sendo vista como perseguidora. Né? A igreja está havendo uma generalização até muito ampla de que a igreja está perseguindo, né, as religiões diferentes, os diferentes, o pessoal de matriz africana, né, porque estão colocando a culpa integralmente, radicalmente, generalizando que todo cristão é perseguidor, todo evangélico é perseguidor, quando, na verdade, não é bem assim. A coisa não é bem assim. Tá? Então, a gente precisa compreender isso, e é por conta disso que a gente só ora pelas igrejas que são perseguidas lá fora. Né? Precisamos ter um olhar voltado aqui para dentro, mudar o nosso comportamento e o nosso entendimento, e passarmos a entender
o diferente, as pessoas que professam sua fé de maneira diferente, respeitando as escolhas de cada pessoa, de cada ser, viver aquilo que Cristo nos ensinou, como bem disse a Maria da Fé, amando ao nosso semelhante, amando o nosso próximo com as diferenças que ele tem. Verdade, verdade. E antes de passar para a Mariana, quero só lembrar uma coisa importante também, até que o pastor Júlio falou que a gente não pode generalizar, porque há uma generalização, que hoje também a gente ouve muito quando se fala de perseguição e de evangélicos intolerantes, coloca-se muito na conta dos neopentecostais. Isso aí é o que a gente tem que observar, acho que é um assunto até para uma outra live, né, pastor Júlio e Mariana? A gente pode trazer aí uma conversa sobre justamente isso, sobre essa questão da intolerância com o neopentecostalismo, e a gente, talvez, se a gente se embrenhar nesse campo aí, muita gente vai ficar assustado de ver que não é bem assim como todo mundo pinta, né? Não é só um grupo, não é a totalidade, a coisa é bem diferente. Quando o traficante persegue lá o terreiro, fecha o terreiro, maltrata e tal, é colocado e tido, publicado pela grande mídia como sendo traficante de Cristo. Poxa, não é assim. A gente entende, né, que quando a pessoa é traficante e ela vem para Cristo, ela deixa de ser traficante e as práticas que ela tinha anteriormente, ela deixa de ter, né? Uma vez praticando a fé entre nós, ela passa a ser diferente, precisa ter mudança, precisa ter uma transformação. Então, verdade. A coisa é bem por aí. É verdade, é verdade. Bom, então, eu acho que já surgiu aqui um tema para uma próxima live, hein? Então, vamos lá. A outra pergunta para a Mariana é da Virgínia Batista, Mariana. Ela pergunta assim, existe uma concepção de que todo negro precisa professar sua fé em uma religião de matriz africana? De onde parte essa ideia preconceituosa? Então, eu também gostaria de saber, porque todos nós aqui, boa parte de nós, digamos aí de mais de 60%, né, somos todos gestados pelo viés de uma cultura totalmente embranquecedora e cristã, né? Aí não é pontuar que, como ponto de obrigação, que os negros, homens e mulheres, são obrigados a cultuar as religiões de matriz africana. Mas acreditamos que o respeito deve prevalecer, independente da configuração religiosa, independente da escolha religiosa. Ou seja, enquanto mulher negra, eu escolhi estar nas religiões de matriz africana, depois experimentar as religiões cristãs. Ao que pese que passei bom tempo na igreja católica, também na igreja evangélica, e depois fui para o Candomblé, onde estou hoje, e acredito que é onde eu vou ficar até o resto da minha vida. Então, essa concepção também é preconceituosa, porque inibe o indivíduo a qualquer possibilidade de escolha, né? Aí é pontuar que não é ser ou pertencer às religiões de matriz africana como uma obrigatoriedade, porque nós estamos em configurações estruturais totalmente diferentes do continente africano. Aqui no Brasil, uma configuração totalmente diferente. O que a gente pontua, e aí como eixo de diálogo dentro da perspectiva da teologia, é que as religiões, independente das suas convicções, elas precisam respeitar umas outras, né? Ou até tolerar. Então, a gente precisa compreender que, para poder pontuar isso, a gente precisa nortear de onde vem esse eixo, né? Então, vem também de um processo de identificação dos negros diretamente com as religiões de matriz africana e não na promoção do diálogo. E aí a gente vai começar a conversar sobre o diálogo interreligioso, que é importantíssimo para a gente compreender os reflexos desse impacto e dessas falas dentro da sociedade. Ou seja, se está impondo que todos os homens e mulheres negras, obrigatoriamente, têm que ser pertencentes às religiões de matriz africana, ou está em contato com a religião africana, a gente está impondo do outro lado que todo branco, né, deve ser cristão, né, porque os eixos de construções são diferentes. Então, vem também de uma ideia preconceituosa e impositiva, que não faz parte de nenhum grupo, acredito eu, e divido isso com o Júlio, que também é do campo, que vá pregar algum diálogo religioso ou interreligioso, né, porque não é um viés impositivo. Nenhuma religião impõe nada a ninguém, né? Eu falo hoje em conversão ao candomblé muito como uma provocação teológica, porque a gente fala na perspectiva protestante que a gente está convertido
à igreja evangélica. Então, eu falo uma perspectiva como teóloga e de provocação, então eu me converti ao candomblé, depois de passar pela experiência cristã, e me encontrei no candomblé. Por quê? É um processo de provocação. Quando eu pontuo que não são deuses, é Deus, é uma provocação teológica, para poder sair desse nicho estrutural de que nós somos condicionados. Quando eu falo que o Deus que eu me identifico é preto, porque o Deus que a sociedade coloca é branco. Por mais que a gente pontuar, mas Deus não tem cor. Não tem cor, mas se eu falar em Deus, se eu falar em Jesus, ele vai ter cor, ele vai ter origem e não vai ser africana, e não vai ser preto. Uhum. A imposição se dá dessa forma. Então, eu acho que acredito que o viés de preconceito, ele formula outros preconceitos. E aí a gente tem que, a cada momento, nichar isso das nossas experiências sociais. E só para finalizar, quando a Andressa pontuou sobre a questão dos protestantes, dos evangélicos, pentecostais e neopentecostais, eu concordo super e muito com isso, sabe? Porque a mídia hoje, a grande mídia, também faz o papel dela de colocar um viés de estrutura intolerante, como os grupos religiosos pentecostais e neopentecostais. E aí, para quem não conhece e compreende que são cristianismos nas suas várias experiências, subentende que todo protestante, independente do ramo de que se identifica, ele é intolerante. Então, quando a gente parte para diálogos como esse, é frutífero para a gente começar a construir um processo de desconstrução e descolonização das mentes para compreender que não somos nós, né, que estamos impondo. Existe um diálogo frutífero e sempre existiu entre os religiosos de matriz africana, entre os membros das igrejas protestantes, seja aí em seus mais diversos vieses, e o que existe hoje por trás é um processo midiático para o fortalecimento dessa guerra, que a gente chama de guerra santa. Né? A gente não pode deixar de desvincular. É uma guerra social, é uma guerra santa. Por mais que não seja uma guerra civil declarada, existe uma guerra de narrativa que é uma guerra. E é esse processo de dominação que fomenta isso. É isso. É verdade. Gente, olha, muito obrigada. Obrigada, Mariana, pela sua resposta. Obrigada ao pessoal que participou nos comentários, que participou com as perguntas. Também. Oi? Andressa, eu fiz um caminho inverso da Mariana, né? Eu fui batizado na Igreja Católica aos 6 anos de idade, a Igreja Nossa Senhora da Penha. Subi aquela escadaria toda lá, aos 6 anos de idade, tive um padrinho, uma madrinha e tal. Depois passei por algumas outras caminhos de religiosidade. Fiquei 7 anos, tá, na Umbanda, me tornei pai pequeno de terreiro em Cabo Sul, né, para conhecer, poder hoje me relacionar e conversar com pessoas de matriz africana com bastante propriedade, porque eu convivi, estive lá dentro, e escolhi, né, na minha meia-idade, me tornar evangélico e, consequentemente, estudando teologia, me aplicando e me dedicando, né, fui separado para ser pastor em 1999 e estamos aqui hoje professando essa nossa religiosidade, entendendo o diferente, entendendo as demais religiosidades. Então, fiz esse caminho, viu, Mariana? Você não sabia, né? Muito importante saber dessa sua experiência, pastor. Bom, gente, então, mais uma vez, agradecendo aí a todo mundo que participou. Novamente, quero agradecer ao Phil Alves, que é o nosso intérprete de Libras, trazendo aí essa inclusão para quem está participando da nossa live, para que o pessoal que tem alguma dificuldade de audição possa participar também com a interpretação pela linguagem brasileira de sinais. Tá certo, Phil? É isso? Tá. Acertei o nome? Língua brasileira de sinais. É língua porque é uma língua. Então, gente, muito obrigada. Olha, o pessoal todo que está participando aí, Maria da Fé, Fezinha, Pastor Júlio e Mariana, Phil, vamos dar um sorriso que eles vão fazer um print pra gente. Peraí, cadê Fezinha? Dá aquele sorriso lindo. 1, 2, 3 e... Peraí, Fezinha. Fezinha, fica na frente da câmera, minha linda. 1, 2, 3 e já. Muito bem. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que participou. Um beijo, sigam as nossas páginas. Um bom fim de semana para todo mundo. Tchau.